Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e nesse vídeo a gente vai aprender como resolver questões básicas de velocidade média. A melhor maneira para você aprender física é resolvendo questões. Por isso, as questões que eu vou resolver nesse vídeo estão todas no link da descrição. Você pode baixar esse TD e tentar resolver ele sozinho depois. Então bora lá, sem mais enrolação. Esse aqui são aqueles conceitos iniciais de quando a gente está estudando cinemática, o estudo do movimento e essas coisas mais básicas da física. Então vamos lá. Um carro de passeio percorre uma estrada partindo de seu início, quilômetro zero, e indo até o quilômetro 40. Qual a distância percorrida por esse automóvel? Para a gente trabalhar mais para frente com questões de velocidade média, a gente precisa primeiro entender o que é esse conceito, distância percorrida, que é o delta S. Delta S é o tanto que o objeto andou nesse percurso. Como é que a gente calcula o delta S, a distância percorrida? É a distância final menos a distância inicial. Por que eu estou usando S? Porque vem do inglês space, espaço. Em algumas questões falam espaço final e espaço inicial. Então, para a gente calcular a distância percorrida, o delta S, eu pego a posição final e subtraio da posição inicial. Aqui a questão disse que ele partiu do quilômetro zero e chegou até o quilômetro 40. Então o quilômetro 40 é a posição final, o quilômetro zero é a posição inicial. Desse jeito, ΔS vai ser 40 menos zero, que vai dar 40 quilômetros. Ou seja, o ΔS, a distância percorrida por esse objeto foi 40 quilômetros. Bem tranquilo, né? Uma pequena variação de como calcular a distância percorrida. Um caminhão parte do quilômetro 70 no início do dia até chegar ao quilômetro 380 de uma rodovia. Determine a distância percorrida por esse veículo. Como a gente calcula a distância percorrida? O ΔS. Posição final menos posição inicial. A posição final, a questão disse, 380. E a posição inicial foi da onde ele começou o movimento, foi o 70. Então o ΔS é simplesmente essa diferença. 380 menos 70, 310 quilômetros. Foi a distância percorrida por esse caminhão. Então a distância percorrida, você simplesmente precisa saber posição final, posição inicial e subtrair os dois. Beleza? Outro conceito importante no início do estudo do movimento é o intervalo de tempo, que é o tempo decorrido para acontecer uma certa situação. Olha só, um ônibus parte de Samambaia às 7h30 e chega à rodoviária do plano piloto às 9h30. Quanto tempo durou a viagem? O intervalo de tempo, que é o ΔT, é a mesma coisa da distância percorrida, só que nesse caso é o tempo final menos o tempo inicial. Então vai ser 9 horas e 30 minutos menos 7 horas e 30 minutos. Como é que a gente arma isso? Você bota 9h30 menos 7h30. Minuto embaixo de minuto, hora embaixo de hora. 0 menos 0, 0. 3 menos 3, 0. 9 menos 7, 2 horas e 0 minutos. Ou seja, o intervalo de tempo durou 2 horas. Essa foi a duração da viagem. Ok? Mais um exemplo de intervalo de tempo aqui. Um avião parte de Belo Horizonte às 9 horas e chega em Belém às 12h30. Opa, aqui 12h30. Qual a duração desse voo? Quanto tempo levou? É isso que ele está perguntando. Qual é o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final está aqui, 12 horas e 30 minutos, menos o tempo inicial, que foi às 9 horas. Não tem minutos, né? Foi 9 horas certinho. Então, 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. E aqui, 12 menos 9, também vai dar 3. Então, o intervalo de tempo foi de 3 horas e meio. Tá? Eu trabalhei inicialmente os conceitos básicos. Para a gente trabalhar com questões de velocidade média, a gente precisa entender como calcular a distância e o intervalo de tempo, que foram esses conceitos aqui. Se você ainda não entendeu, volta, assiste de novo e deixa suas dúvidas aqui no comentário que eu vou ajudar com o maior prazer.
Agora que a gente já trabalhou questões para calcular a distância percorrida, o intervalo de tempo, agora sim a gente pode calcular a velocidade média. Lembra? Velocidade é essa relação entre distância e tempo. Eu tenho uma aula mais completa sobre isso aqui. Se você quiser entender os conceitos, clica aqui na aula que está aparecendo em algum lugar, assiste lá, porque lá eu explico melhor os conceitos básicos. Aqui eu estou resolvendo questões para que você tenha mais facilidade quando for resolver as suas questões. Então vamos lá. Um motorista de Uber confirma uma corrida para levar um passageiro a um aeroporto, fazendo um percurso de 375 km em apenas 4 horas. Qual foi sua velocidade média? Então a gente precisa lembrar. Para calcular a velocidade média, eu preciso lembrar da fórmula da velocidade média, que é qual? A velocidade média é ΔS sobre ΔT. Ou seja, é a distância dividido pelo tempo. Nesse caso, a distância que ele percorreu, 375 km, dividido por 4 horas, que foi o tempo que ele levou. É simplesmente fazer essa divisão. Eu vou fazê-la aqui, ó. 375 dividido por 4. Pego 37, vai dar 9. 36, né? Subtrai dá 1, que dá 15. 3 vezes 4, 12. 15 menos 12, 3. Bota um zero aqui, bota a vírgula. 4 para 30 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28, 2. Bota um zero, 25. Ou seja, a velocidade média é 93, foi 93,75 km por hora. Então, para calcular a velocidade média, eu simplesmente pego a distância e divido pelo tempo. Se você fala, eita Johnson, caramba, não entendi essa divisão que você fez aí. Não se preocupa, porque aqui no canal tem uma playlist chamada Detona Matemática. Clica lá na playlist, eu também vou botar para aparecer aqui. E lá eu ensino o básico da matemática. Inclusive tem aulas sobre divisão. Se você não entendeu essa divisão, clica lá, dá uma estudada, depois você volta para cá. Outra questão sobre velocidade média. Uma grande prova de ciclismo de 81 km de extensão pode ser feita em 1h30, 1,5 horas. Determine a velocidade desse atleta em km por hora e metros por segundo. Então vamos lá. A velocidade é a distância, que é o ΔS, dividido pelo tempo. A distância aqui foi 81 km. E o tempo, 1h30, 1,5 hora. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou fazer de novo essa divisão aqui, eu já vou colocar a resposta. Se a gente dividir 81 por 1,5, vai dar 54. Como 81 está em quilômetros e 1,5 está em horas, a resposta vai ficar como? Quilômetros por hora. Ok? Finalizamos a primeira parte. Só que essa questão, que é a resposta em quilômetros por hora, que a gente já achou, mas ela também quer a resposta em metros por segundo, que é uma outra unidade de velocidade que eu explico na aula de velocidade média que você precisa assistir. Como a gente transforma então 54 km por hora em metros por segundo? Tem uma regrinha. Eu vou pegar esse valor de 54 km por hora e vou dividir por 3,6. Então você vai pegar 54 e dividir por 3,6. De novo, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu não vou fazer essa conta. Lembrando que na playlist de matemática eu ensino a fazer contas com divisão. Divisão com vírgula. Então, quando você fizer essa divisão aqui, 54 dividido por 3,6, você vai ver que o resultado vai dar 15 metros por segundo. Ok? O importante é você lembrar que para dividir, para achar a velocidade média, a gente simplesmente divide a distância pelo tempo. Nesse caso, a gente achou em quilômetros por hora e a questão também pedia em metros por segundo. Então eu peguei o valor que eu achei e dividi por 3,6. Sempre que eu quero transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Ok? Além dessa aula de velocidade média que eu comentei,
além do vídeo de matemática básica que eu também tenho uma playlist chamada Questões de Fixação, que são somente vídeos onde eu estou resolvendo questões igual essa daqui. Tem um vídeo lá também só de velocidade média. Se você quiser ficar especialista nesse assunto, termina esse vídeo, vai para a videoaula de velocidade média, depois vai para as questões de fixação de velocidade média, que você vai dominar esse assunto. Vamos lá. Um ônibus de viagem realiza, sem paradas, um percurso de 4 horas numa velocidade de 70 km por hora. Qual a distância viajada? Olha só, essa questão é um pouquinho diferente, que agora ele quer que a gente calcule a distância. Então eu vou anotar a fórmula da velocidade média e vou substituir o que ele deu. V é a velocidade. Ele já deu a velocidade. Ó. Essa questão é diferente, ele já deu. Então 70 eu boto no lugar do V. Igual o ΔS, que é o que a gente não sabe. Ele quer que a gente descubra isso. E o tempo, 4 horas. Então 4 vai ficar ó, aqui embaixo, no lugar do ΔT. Ok? Botei o 70 no lugar do V, botei o 4 no lugar do ΔT e a gente vai achar o ΔS, que é a distância. Como é que a gente faz isso? A gente pode usar uma regrinha de 3. Ó. Você bota um 1 aqui embaixo e multiplica. Então, ó, ΔS vezes 1, ΔS. 70 vezes 4, 280 quilômetros. E essa é a distância percorrida. Ok? Sempre que ele der a velocidade, der o tempo e quiser a distância, você pode fazer desse jeito. Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão, porque eu vou resolvê-la agora. Pausou? Confere a resposta então. Um corredor de alta performance pode realizar uma prova de corrida se deslocando em linha reta com velocidade média de 11 metros por segundo. Já deu a velocidade. Sabendo que o percurso foi feito em 9 segundos, deu o tempo. Qual a extensão desse trajeto? Ou seja, qual o tamanho desse trajeto? Qual foi a distância percorrida? A gente anota a fórmula e agora substitui. A velocidade, que é o V, é 11. A distância percorrida, não sei. E o tempo, 9 segundos. O que a gente faz? Coloca um 1 aqui embaixo, meios pelos extremos, ou regra de 3, né? ΔS vezes 1, ΔS. 11 vezes 9, 99 metros. E essa é a distância, é a extensão do trajeto. Para a gente finalizar, como é que a gente calcula o intervalo de tempo usando essa mesma fórmula? Mas antes, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo, você está aprendendo alguma coisa, então eu te peço, por favor, que você me ajude deixando o like, se inscrevendo no canal e manda para aquele seu colega de classe que também está estudando esse conteúdo, tá bom? Um foguete levando um satélite percorre uma altura de 240 mil metros, subindo a uma incrível velocidade de 400 metros por segundo. Em quanto tempo esse percurso é feito? Agora a gente quer calcular o tempo. A gente vai anotar a fórmula. A minha dica é sempre anote a fórmula. Se você fizer 5 questões, anote a fórmula 5 vezes, porque você vai decorar a fórmula, ela vai ficar impregnada em você e na hora da prova você não vai esquecer. A velocidade, 400 metros por segundo. Vou colocar no lugar do V. A distância, 240 mil metros. Está no lugar do ΔS. E o ΔT é o que a gente quer calcular. Quando a gente quer calcular o ΔT, a gente simplesmente vai fazer o seguinte. Ó. Igual a gente fez com o ΔS. Bota o 1 aqui embaixo e multiplica. Ó. ΔT vezes 400, 400 ΔT, igual 1 vezes 240, 240 mil. Regrinha lá da equação do primeiro grau, né? O número que está com a letra, o 400, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar ΔT é igual 240 mil dividido por 400. Corto um zero, 2 zeros de cima, corto com 2 zeros de baixo. Sobrou o que? ΔT é igual 2.400 dividido por 4. 2.400 dividido por 4 vai dar 600 segundos. Como é que eu sei que é 600 segundos e não são 600 horas? Porque a velocidade está em metros por segundo. Então o tempo vai ter que estar em segundos. E para a gente finalizar, já deixou seu like,
Já mandou para aquele seu amigo que também precisa estudar isso? Então tá show, bora finalizar aqui. Um ônibus em uma viagem interestadual viajando a 70 km por hora, ou seja, velocidade, percorre um total de 490 km. Essa é a distância. Em quanto tempo esse percurso é feito? Mais uma vez, você vai anotar a fórmula e substituir os valores. Vamos lá. A velocidade 70, a distância 490 e o ΔT é o que eu quero calcular. Como é que a gente faz? Coloco um aqui embaixo, meios pelos extremos. ΔT vezes 70 vai dar 70 ΔT, é igual 1 vezes 490, vai dar 490. O númerozinho que está com a variável, que está com a letra, passa dividindo. Então, ΔT é igual a 490 dividido por 70. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 49 que sobrou dividido por 7 vai dar 7. 7 o quê? A gente olha para a velocidade, ó, quilômetros por hora. Então o tempo foram 7 horas. Beleza, galera? Lembra que aqui tem playlist para tudo que você precisar. Com conteúdo, só resolvendo questões, com matemática básica. Então não esquece de deixar o seu like, mandar esse vídeo para quem você sabe que também está precisando desse conteúdo. Valeu, galera. Vamos detonar a física.